Ia com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer. Eu quero te pedir, ó Pai, venha ao encontro de cada uma destas vidas, Senhor. Toca nas suas mentes, nos seus corações. Abra, Senhor, eu te peço, as portas que estão fechadas do entendimento, para que todos, ó Pai, possam ter um entendimento daquilo que o Senhor tem para eles, ó Deus. Que todos os ouvintes da Tua palavra sejam saciados, ó Pai, por esta palavra viva, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa produzir o fruto do Teu Espírito na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é compreendendo o propósito de Deus. Meus irmãos, o contexto da leitura que nós fizemos ficou claro para vocês. Os apóstolos pregavam a palavra, eles iam de cidade em cidade, eles faziam a obra de Deus, e aqui eles estavam fazendo a obra de Deus, como já mostrei para vocês em outras passagens. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que o plano deles, a vontade deles era obedecer a Deus, era seguir o plano de Deus, era fazer aquilo que louvava a Deus. Os apóstolos, eles não pregavam a si mesmos, mas eles pregavam a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Eles falavam do Senhor. E a consciência que eles tinham da presença de Deus era algo real para eles. Eles não tinham aquela visão de estar com o Senhor somente quando eles andaram com Jesus pela Galileia, pela Judéia. Mas agora, depois que Jesus foi assunto ao céu, eles continuavam tendo entendimento. Jesus está com a gente, Jesus está conosco, Jesus está no meio de nós. Então vamos continuar a pregação, vamos continuar a oração, vamos continuar falando do Senhor. E eles continuaram. A missão deles, o propósito de vida deles era apresentar Jesus ao mundo. Qual é a nossa missão? O nosso propósito é continuar a missão dos apóstolos. Nós estamos aqui para apresentar Jesus ao mundo. Talvez você diga assim: não, pastor, isso não é possível. Eu estava olhando as estatísticas da transmissão aqui da igreja, da primeira igreja, no YouTube. Tem gente de Singapura que já entrou e já viu essa pregação. Tem gente de vários países que entraram e já viram essa pregação que é feita, a transmissão aqui, olha, tanto do Facebook da igreja, quanto do YouTube da igreja. Se você olhar lá nas estatísticas, você vai ver, tem gente de outros países que entraram. Mas como isso acontece? Irmãos, muitas vezes nós temos uma visão de que o Senhor só vai operar de determinada forma, mas não existe uma forma ou uma fórmula para Deus operar. Deus opera de todas as formas e com todas as fórmulas. Deus, ele faz a sua obra da forma que ele quer e no método que ele quer. Quem somos nós? Nós somos os pregadores. Quem somos nós? Nós somos os mensageiros.
Nós somos aqueles que ouvimos e somos aqueles que transmitimos o que Deus fez na nossa vida. O contexto aqui da pregação começou bem antes, não foi ali naquele momento. Mas qual era o entendimento que os apóstolos tinham? Qual era o entendimento que os primeiros cristãos tinham? E qual é o meu entendimento e o seu entendimento que nós precisamos ter? Isso é doutrina, isso é ensinamento, isso é base. Era esse, ó. João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus está falando com a mulher samaritana. E ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A discussão aqui da mulher samaritana, antecedendo os versículos, era: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Senhor Jesus estava falando da hora que já veio. Qual é a hora que já veio? A hora que, onde eu estou, Deus está. Porque ele já tinha ensinado isso. E eu cito, mas eu vou ler dessa vez também, Mateus 18, 20. Por que que ele mostrava isso constantemente para as pessoas? Ele dizia aqui, olha: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Significa que Jesus está aqui. Essa é a consciência. Onde eu for, Jesus vai. Onde eu estiver, Jesus está. Porque se eu estou no trabalho, eu estou no trabalho em nome de Jesus. Se eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na igreja em nome de Jesus. Mas por que as pessoas não entendem dessa forma? Por que as pessoas não conseguem compreender a forma que Deus age? Porque a maioria não crê que Deus é Espírito. Por isso que eu falei para vocês que o segredo de tudo que nós vivemos e da sequência da pregação e da nossa vida, ela está em entender que Deus é Espírito. Espírito é um sopro, é um vento. Nós estamos aqui recebendo esse sopro do ar-condicionado. Ele faz o quê? Ele tira o ar quente, joga o ar quente para fora e joga ar frio para dentro. Esse é o trabalho do ar-condicionado. Ele está trocando o ar. Ele está expulsando o ar quente e projetando o ar frio para dentro. Se a gente desligar as máquinas, daqui a pouco a gente já vai começar a sentir o calor. Está bastante quente o dia de hoje, mas com o ar-condicionado, com essa troca do ar, fica um pouco fresco. Por exemplo, com este terno aqui, eu já estaria transpirando, já estaria suando, se não tivesse aqui essa troca de ar. É a mesma coisa, você não está vendo o ar, mas você sabe que ele está entrando, está saindo, o ar frio está entrando, o ar quente está saindo, você percebe que isso está acontecendo. Assim é Deus na nossa vida. Deus, ele é um sopro, ele é invisível, ele não pode ser tocado, ele não pode ser abraçado, ele não pode ser cheirado, ele não pode ser visto, mas ele existe. Deus é. Você compreende isso? Isso é a essência de Deus. Agora, o que acontece nas sociedades no geral, que é o contexto da pregação de Paulo? Nós temos aqui em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, vários templos religiosos. Se nós sairmos aqui, nós vamos contar templos de diversas religiões. Existem religiões de todo tipo, tem muitas religiões. E existem pessoas que estão por aí. Existem lugares onde as pessoas se reúnem. Existem muitas portas abertas. Esse era o contexto igualzinho quando Paulo pregava. Só que qual era a visão de Paulo?
Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então não importa o que está acontecendo por aí, importa é que Deus está comigo, que eu estou com Ele, e onde eu estou Ele está. Então nós vamos continuar a transmitir, nós vamos continuar a levar a palavra, nós vamos continuar a fazer aquilo que agrada a Deus. Se você não compreender isso, o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos viver uma vida em cima de como aquelas pessoas viviam. Quando o apóstolo chegou na cidade, isso aqui foi a parte para você entender como eles viviam. Quando o apóstolo chegou na cidade, ele chegou fugido de outra. E o contexto é longo e nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas veja o que a Bíblia diz. Eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. E quando eles chegavam ali, fugidos, eles pregavam o Evangelho. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. Quando você está falando do Evangelho, você está falando de uma pessoa que está viva. Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Então você apresenta Jesus Cristo às pessoas e Ele faz a obra na vida das pessoas. Era isso que o apóstolo fazia. Ele chegava no local e apresentava Jesus. E falava de Jesus, da pessoa de Cristo, da ressurreição de Cristo, e que se as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se entregassem para eles, elas teriam uma vida transformada. Era isso que eles pregavam. E eles estavam dando continuidade. E ele estava ali, assentado em Listra, esse era o nome da cidade, e havia um varão, que era coxo, que era paralítico, nunca tinha andado, era paralítico de nascença, provavelmente com os pés atrofiados. E quando Paulo estava olhando para ele estava olhando para Paulo, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele curava os enfermos de toda sorte de enfermidade. Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E Paulo vivia isso. Ele vivia isso. E quando ele estava pregando esta palavra, olha o que a Bíblia diz. Ele fixou os olhos e ele viu que ele tinha fé para ser curado. E ele gritou, ele deu um grito: levanta-te direito sobre os teus pés. E na hora, aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Que coisa maravilhosa, uma cura diante daquelas pessoas. Em vez das pessoas entenderem o que Paulo estava fazendo ali, não. Eles pegaram Paulo e começaram a trazer Paulo para a cultura deles. O que acontece, irmão? As pessoas, elas são criadas numa determinada religião, conhecem determinados contextos e ouvem a pregação do Evangelho. E muitas dessas pessoas, elas trazem esses contextos e essas histórias que elas viveram nos outros lugares para dentro. E às vezes mudam o sentido. Veja o que está acontecendo aqui. Quando houve essa manifestação da cura divina, a manifestação do poder de Deus, a multidão disse em voz alta, começaram a ficar aquela euforia, todo mundo gritando, todo mundo falando. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram uma voz, dizendo em língua licaônica, a língua local: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Júpiter, na mitologia grega, era Zeus, o Deus Supremo. Mercúrio, na mitologia grega, era Hermes, o porta-voz, aquele que falava. De acordo com esse panteão dos falsos deuses, naquela época, um desses deuses ganhava um nome diferente, dependendo do local. E aqui, eles chamavam Júpiter e Mercúrio. Em vez deles entenderem o Evangelho, a explicação de que Jesus que opera milagres, Jesus que opera, eles começaram a achar que era Júpiter, que era Mercúrio. Eles começaram a ver de acordo com a cultura que eles tinham, de acordo com o conhecimento que eles tinham. E eles achavam que Paulo era um Deus e que Barnabé era um Deus.
que o poder estava em Paulo e o poder estava em Barnabé. Isso aconteceu lá. Isso aconteceu dentro desse contexto aqui de Listra. E aí, meus irmãos, os sacerdotes de Júpiter, porque havia um templo de Júpiter, cujo templo estava lá na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar. Eles queriam matar aqueles animais em homenagem a Paulo, em homenagem a Barnabé, porque eles começaram a achar que eles eram os próprios deuses deles, na visão deles, que vieram para a terra. Irmãos, a imaginação humana, ela vai longe. O ser humano, ele tem muitas ideias, ele tem muitas vontades, ele tem muito contexto, pensa muita coisa, inventa muita coisa. Aí, irmãos, nós temos que parar aqui e pensar. O que é coisa da cabeça do homem, invenção humana, e o que é a revelação de Deus? O que é o Evangelho, o poder de Deus, a presença de Jesus na vida das pessoas? Muitas pessoas, irmãos, estão com a sua cabeça cheia de histórias, estão cheias de coisas que ela ouviu na sua infância, coisas que ela acompanha pela internet, coisas que ela já assistiu em filmes ou em situações que ela passou, e está cheia daquilo na cabeça. E quando ela escuta o Evangelho, quando ela está na presença de Deus, o que acontece? Muitas vezes ela não tem a compreensão real da presença de Jesus. Ela não entende, às vezes ela transfere para homens, às vezes ela transfere para ídolos, às vezes ela transfere na sua própria mente para coisas que ela aprendeu do passado. E aqui, irmãos, a revelação de Deus para a nossa vida, ela é simples. A revelação de Deus para a nossa vida, ela é clara. O poder não estava em Paulo nem em Barnabé, o poder é de Deus. O poder está na pregação do Evangelho, está quando você prega o Evangelho. Talvez para muitos isso seja claro, mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Para a maioria não é. Porque se a maioria compreendesse, mesmo num país cristão como o nosso, o que é ser cristão, o que é seguir o ensinamento de Jesus, nós não teríamos tanta idolatria, nós não teríamos tantos problemas e tantas dificuldades como nós temos. O que nós temos visto, meus irmãos, é que muitas pessoas, elas mudam de religião, mas elas não recebem Jesus, elas nem conseguem passar Jesus, porque a mente dela ainda está poluída, o sentimento dela ainda está poluído com aquelas coisas do passado. Mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor conta a criação, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz como tudo começou, como tudo está em curso e como tudo acabará. Se você recebe o Deus Todo-Poderoso como Criador dos céus e da terra, se você recebe o seu Filho unigênito como aquele que veio para assumir o lugar da humanidade, perdoar os pecados da humanidade e nos salvar, se você recebe o Espírito Santo como aquele que vai te guiar por toda a sua vida e mostrar para você o que é certo e o que é errado e te dar força para você caminhar, então você não precisa de mais nenhum intermediário, você não precisa de mais nada, porque você já tem tudo o que você precisa. A explicação é simples, mas a prática é complexa. As pessoas, meus irmãos, não conseguem viver aquilo que é imaterial, aquilo que é intangível, intocável, aquilo que não tem cheiro, aquilo que ela não consegue enxergar. E muitas vezes as pessoas vão se apegando a outras pessoas, que vão falhando com elas, que vão errando com elas, e elas vão atribuindo a Deus. Muitas vezes as pessoas vão se apegando a religiões, vão se apegando a ídolos, a seres humanos, e elas vão se decepcionando e transferindo para Deus. Hoje a palavra é a seguinte: Deus é o Todo-Poderoso, e nós temos que olhar para Ele, nós temos que prestar atenção nele. A questão, irmãos, é hoje nós não temos pessoas honestas como Paulo e como Barnabé. Infelizmente, muitas pessoas desonestas não dizem que o poder é de Deus, não dizem que a glória é de Deus, mas dizem que a glória é sua, mas dizem que é por causa deles. E isso, meus irmãos, incentiva as pessoas a se afastarem de Deus. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês está aqui
nem por causa de uma personalidade, nem por causa de nada especial. Você está aqui porque Deus está aqui. Porque o Espírito de Deus te tocou. O Espírito de Deus te guiou para que você compreendesse que as coisas de Deus, elas não estão baseadas em seres humanos, ou em templos construídos, ou em pessoas que têm destaque social. Está na presença de Deus na sua vida. Se você compreendeu que Jesus está vivo e que Ele está com você, você compreendeu tudo o que você precisava. Então você segue ao Senhor, você louva ao Senhor, você cultua ao Senhor. E aí, irmãos, diante dessa situação, ouvindo porém isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? A pergunta é essa: por que fazeis estas coisas? Será, meus irmãos, que nós conseguimos pensar? Por que os seres humanos fazem isso? Por que os seres humanos criam ídolos? Por que os seres humanos seguem homens? Por que os seres humanos estão em torno de pessoas famosas? Porque quando a pessoa diz: olha, eu quero te levar para conhecer fulano de tal, quando ele faz isso, aquilo outro, acontece isso, aí aquilo aguça a curiosidade, e a pessoa diz: eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer essa mulher, eu quero ver o fulano de tal. E às vezes as pessoas são colocadas como extraordinárias, são colocadas como acima da média. Na verdade, irmãos, todos os seres humanos são iguais perante Deus. Então não tem um ser humano melhor do que o outro, não tem um ser humano acima do outro, não tem um ser humano que está melhor do que o outro, não tem. Aqui na terra a gente vê diferença de acordo com a parte financeira, de acordo com a parte estética, de acordo com aquilo que nós vemos, cheiramos, ouvimos, sentimos, de acordo com os nossos 5 sentidos. Só que Deus não. Quando Deus olha, Ele vê humanos, Ele vê seres humanos, Ele vê homens, Ele vê mulheres, Ele vê jovens, Ele vê adolescentes, Ele vê crianças, Ele nos olha como ser humano. Então nós temos que ter esse olhar de Deus. Nós temos que compreender que os seres humanos são instrumentos de Deus para que a mensagem possa ser levada, mas são apenas vasos nas mãos do oleiro. Não são pessoas que vão mudar a nossa vida, não, são vasos, são barro. Então é isso, meus irmãos, que precisa ficar claro, para que nós possamos avançar para a pregação do Evangelho, para que nós possamos avançar para o poder de Deus. Nós precisamos compreender isso. Se você hoje receber a cura divina, você vai dar glórias a Deus. Se você receber a salvação hoje, você vai dar glórias a Deus. Se você receber hoje o batismo com o Espírito Santo, você vai dar glórias a Deus. Se a trombeta soar e de repente, no piscar de olho, você estiver subindo aí, até você que nunca andou de avião vai voar, vai subindo ao encontro do Senhor, o que vai acontecer? Você vai dizer: glórias a Deus, louvado seja Deus. Não é o homem, mas é Deus através do homem, é o Deus através da mulher. Isso, meus irmãos, tira um peso das costas. Isso tira o peso das pessoas, porque nós não estamos procurando perfeição no homem, nós não estamos procurando perfeição nos templos religiosos, nós não estamos atrás de um evento, de uma festividade, de um trabalho, de alguma coisa diferente que alguém está fazendo, mas nós estamos na presença de Deus. É isso que nós estamos. Nós temos esta consciência, e nesta consciência Paulo falou: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Se convertam a este Deus Todo-Poderoso. Abandone toda a idolatria, seja de homens, seja de templos religiosos, seja de lugares específicos, seja de uma terra específica, seja de um monte, seja de um vale, seja do que for. Abandona tudo isso. O apóstolo está falando: esqueça o lugar de adoração. O lugar de adoração é onde você estiver, você adora a Deus. Não tem mais um lugar, não tem mais um endereço, não tem mais uma pessoa, o qual o Deus Todo-Poderoso, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu
dando-vos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Este Deus tem cuidado de cada um de nós durante toda a nossa vida. Este Deus quis que nós nascêssemos e que nós estivéssemos aqui hoje. É por isso que você não deve olhar para os homens. É por isso que você não deve olhar para os templos. É por isso que você não deve olhar para os resultados. Você tem que olhar para Deus. Irmãos, preste atenção. Aquele milagre maravilhoso não converteu a multidão, muito pelo contrário. Levou a multidão a ter um entendimento errado. Era para as pessoas caírem de joelho no altar de Deus, mas não foi. Preste atenção. Você precisa compreender algo que vem de Deus. Eu falei sobre isso sexta-feira. Nós fomos salvos pela pregação da palavra. É a pregação, é o Evangelho, é Jesus, é a pessoa de Jesus conosco. É isso que mudou a sua vida, é isso que pode mudar a sua vida hoje, é isso que pode te dar uma nova direção, é através da pregação. Muitas pessoas, irmãos, acreditam que se Deus começar a operar grandes sinais, multidões virão. Claro que multidões virão, só que a questão é, as multidões virão para Cristo ou virão para o milagre? Preste atenção, Deus continua operando sim, mas nós temos que ter consciência que a operação de Deus não é para dar poderes aos homens, mas é para engrandecer o Evangelho, o Senhor Jesus, o nome do Senhor. E Paulo, ele teve toda a ética do mundo de dizer, não sou eu sou um ser humano, quem operou isso aqui foi o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus hoje, ele vai operar na sua vida. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai fazer milagres na sua vida, mas você vai testemunhar, foi Deus que operou, foi Deus que operou, porque os apóstolos passaram, mas a mensagem continua sendo pregada. Os fundadores das denominações evangélicas passaram, mas a mensagem continua sendo pregada. Muitas pessoas já passaram antes de nós, e a mensagem continua sendo pregada. Depois de nós, outros virão, a mensagem continuará sendo pregada. Aqui, Deus pode estar formando pessoas para o futuro, para dar continuidade a esta mensagem, como nós estamos dando continuidade agora. Agora, tudo está em torno da pessoa de Jesus. Tudo que acontece é porque Jesus está presente. Tudo que acontece é porque Jesus está no meio de nós. Pode estar pregando aqui um irmão que não saiba nem ler. Pode estar pregando aqui uma criança. Pode estar pregando aqui um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, não importa. O que importa é que Jesus está operando, Jesus está agindo, Jesus está tocando. Nós temos que ter esta ética, meus irmãos, de receber a palavra de Deus e dizer, é o Senhor que está fazendo, não é o homem, não é a pessoa A, B ou C. No nosso meio, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com os ídolos, porque as pessoas dizem que, por exemplo, existe um pastor melhor do que o outro, existe uma pastora melhor do que a outra, existe um líder melhor do que o outro, existe outro líder melhor do que o outro, existe um cantor melhor do que o outro, existe uma cantora melhor do que a outra. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos servos, somos irmãos, somos da mesma igreja, somos do mesmo corpo, somos da mesma família. Nós não exaltamos homem, nós não damos glória para homem. Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Nós não podemos aceitar títulos, nós não podemos aceitar louvores, nós não podemos aceitar glória, porque toda honra e toda glória é dada ao nome do Senhor. Você está ouvindo a mensagem de Deus. Você está ouvindo a mensagem de Jesus, e você vai poder ter certeza que você não serve a homens, mas você serve a Deus. Você não serve a pessoa A, B ou C, mas você serve ao Senhor. Se essa igreja estivesse lotada, se tivesse gente lá fora, se a gente tivesse que colocar telão na parte de baixo, na rua, não seria por nossa causa, mas por causa dele. Você compreende isso? Todas as vezes, irmãos, que os homens se exaltam,
o Senhor vai lá e mostra: não é você que faz, sou eu que faço. O que nós estamos vivendo é Deus mostrando. Vocês estão vendo? Se eu não operar, não acontece, mas quando eu opero, acontece. Muitas pessoas nos diversos lugares desse país faltaram com a ética com Deus, falaram que eram eles, porque só vem se eu for, só acontece se eu estiver, e não é verdade, irmãos. Só acontece se Jesus estiver, só acontece se o Senhor estiver. E nessa ética, neste patamar, nesta visão de Deus, é que o Senhor vai operar, para que em nenhum momento, irmão, não dê glória para o homem, muito menos para mim ou para quem quer que seja. Nós somos apenas instrumentos. Guarda isso para sempre. Se você esquecer tudo que eu já falei aqui e não lembrar mais, lembra só disso: a honra e a glória pertencem ao Senhor. Toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. E hoje, quando Jesus operar na sua vida, você vai dar a glória para Ele, você vai dar o louvor para Ele, você vai bendizer ao nome dEle, e você vai dizer: Senhor, eu fui buscar e o Senhor me entregou. Você entende? Eu olho para você e eu vejo que você tem fé para ser curado, você tem fé para ser restaurado, você tem fé para receber o poder de Deus. Aquele homem que foi curado tinha fé para ser curado. Se você tiver fé, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai tocar na sua vida, o Senhor vai tocar em você através de nós, sim, mas o poder vem de Deus. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, Senhor,